Olá pessoal, eu sou a Fran Hag, eu sou formada em Psicologia pela Marymount California University, em Los Angeles. Eu sou mestranda em Terapia de Família e Casal pela Chapman University, aqui da Califórnia. E eu quero agradecer o convite. Eu vou estar falando com vocês hoje sobre suicídio, transtornos alimentares e dependência química e a ligação que existe entre pessoas que sofrem de transtornos alimentares, pessoas que sofrem de dependência química e o suicídio. Eu sou uma pessoa eu sou uma profissional da área, mas também eu me recuperei tanto de anorexia, bulimia e de alcoolismo. Então eu falo não só como um profissional, mas também como alguém que superou esses problemas. E existe uma grande ligação entre o sofrer desses transtornos e o suicídio. Eu não poderia deixar de expressar a minha gratidão por estar participando desse projeto, por ter essa oportunidade de conversar com vocês, porque eu acho muito importante a gente falar sobre o suicídio. Muita gente treme quando começa a falar sobre o suicídio. Ah, meu Deus, é uma coisa tão forte, é uma coisa tão difícil de ser falada. E realmente é uma coisa que não é fácil, porque é uma coisa muito triste, é uma coisa muito triste de ser falada. Só que ninguém provoca o suicídio através da conversa, não é falando sobre suicídio que a gente vai provocar o suicídio. Então eu quero parabenizar, parabenizar o Christian, parabenizar o pessoal pela iniciativa de colocar esses vídeos, de trazer essa informação para o público, e de fazer com que a gente comece essas conversas, fazer com que a gente comece a falar sobre o assunto, porque não é abafando o assunto que a gente vai fazer com que ele não exista. O suicídio, ele existe sim, e eu acho que é saudável a gente conversar, eu acho que é saudável a gente abrir o tópico para discussão, Então, mais uma vez aqui fica a minha parabenização pela iniciativa. O meu vídeo, então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer ele em 5 partes. Eu quero fazer ele de uma forma que fique fácil de ser seguido, porque como eu estou falando de coisas diferentes, eu vou falar de dependência química, transtorno alimentar e suicídio, eu quero dividir o meu vídeo em blocos. Então no primeiro momento eu vou falar sobre dependência química e suicídio. A segunda parte do meu vídeo vai ser transtornos alimentares e suicídio. Na terceira parte do meu vídeo eu vou tentar desmistificar alguns mitos sobre transtornos alimentares e suicídio. Na quarta parte desse vídeo, eu vou tentar trazer algumas semelhanças, eu vou tentar mostrar como transtornos alimentares e dependência química, como o sofrimento da pessoa que tem esses transtornos é semelhante e pode levar ao suicídio. E para finalizar, eu vou tentar falar um pouquinho sobre como ajudar uma pessoa que tem transtorno alimentar ou que tem dependência química a não chegar ao ponto do suicídio, tanto da parte de um familiar e amigo, quanto da parte do profissional que está tratando essa pessoa. Tá certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta para mim, eu tenho uma página no Facebook, que é Vencendo Transtornos Alimentares e Alcoolismo, e eu também tenho um canal no YouTube, que é Fran Hag. Então, me inscrevam, entrem em contato comigo que eu vou ter o maior prazer em responder qualquer dúvida que vocês tenham.
Então, a dependência química e o suicídio. As estatísticas mostram que o suicídio mata em torno de 26 pessoas por dia no Brasil. E o uso de substâncias químicas aumenta o risco de que a pessoa vá cometer o suicídio. Na verdade, é estimado que uma em cada 3 pessoas que cometem o suicídio estão sob a influência de alguma substância. Muitas pessoas acabam utilizando alguma substância química como uma forma de cometer o suicídio. Elas acabam utilizando medicamentos, álcool, a combinação dos dois, como a forma para acabar retirando a sua vida. Outras pessoas acabam utilizando a substância química para criar coragem, para ter a coragem de cometer o ato. Mesmo que, digamos que a pessoa tenha uma ideia ou tenha tendências suicidas, no momento que ela está sob influência de alguma substância química, ela fica mais... Ela não tem mais aquele filtro, ela não tem mais a capacidade de usar o seu julgamento, seu melhor julgamento, nos seus atos, e ela acaba indo adiante, e cometendo o suicídio. Então uma ideia suicida pode vir a ser um ato suicida por causa da substância, do uso da substância. Digamos que uma pessoa ela é depressiva, ou ela tem alguns sintomas de depressão, ou ansiedade, ou enfim, e ela começa a fazer uso de alguma substância para controlar isso. É aquele velho caso da pessoa que começa a beber porque eu tive um dia estressante no trabalho, então eu vou tomar uma bebidinha para relaxar, para isso e aquilo. Na verdade, o álcool ele é um depressor do sistema nervoso central. Então, a pessoa relaxa, só que acaba que a pessoa fica mais deprimida. No início daquela relaxada, só que a pessoa acaba ficando mais deprimida e acaba precisando mais, e mais, e mais, e mais, e mais, até que a pessoa pode acabar vindo a ter uma dependência, pode acabar vindo a desenvolver uma dependência. E quando a pessoa chega a esse estágio de desespero, porque normalmente a pessoa que está numa dependência química, ela chega no que a gente chama fundo do poço, ela chega naquele estágio em que eu não aguento mais, eu preciso fazer alguma coisa. Naquele estágio, a chance ou o risco de um suicídio é muito grande, porque a pessoa não sabe viver mais com a substância e também não sabe o que é a vida sem a substância. Então acaba se tornando um ciclo vicioso. Eu vou usar a substância para controlar a minha depressão, só que a minha substância vai me deixar mais deprimido. E eu não estou sabendo disso, eu não sei que é a substância que está me deixando mais deprimido. Então eu vou usar a substância para tentar controlar o que eu estou sentindo, só que a substância vai fazer com que... O início é aquela euforia, mas a substância vai acabar com que eu me sinta pior. E as consequências do meu uso vão acabar fazendo com que eu me sinta pior, e o buraco vai ficando cada vez mais fundo, e a pessoa vai afundando cada vez mais. Então, esse estágio de desespero, esse sentimento, de não ter mais esperança, de desesperança, digamos assim, vai ficando cada vez maior. E isso é muito perigoso para a pessoa que tem um vício, que tem uma dependência química. Isso é muito perigoso. E isso pode levar a pessoa a querer tirar a sua vida, a querer querer acabar com essa dor. O suicídio, o que é? Eu não quero mais viver. Eu não quero mais viver, eu não quero mais sentir. Eu não quero mais sentir, eu não sei, eu não tenho saída, eu não tenho mais para onde correr, eu simplesmente quero acabar com tudo. E a única forma que eu vejo de acabar com tudo isso é tirando a minha vida. A prevenção do suicídio no dependente químico começa com o tratamento.
né? Quando a pessoa chega naquela encruzilhada entre esperança e desespero, né? Que é normalmente quando a pessoa vai decidir o que fazer, né? Quando a pessoa vai estar pronta para receber ajuda, porque a pessoa não sabe mais o que fazer, né? O dependente químico não sabe mais o que fazer, né? Ali que começa a ajuda para a prevenção do suicídio, né? Então começa com o tratamento, levar essa pessoa para um tratamento, fazer um tratamento para que a pessoa desintoxique, né, das substâncias e para que a pessoa comece a viver uma vida livre de substâncias químicas. Agora, aqui está um ponto crucial, porque normalmente o que acontece, né? Normalmente o que acontece é que no momento que as substâncias estão fora da vida da pessoa, a pessoa vai se sentir pior, né? E muitas pessoas acabam desistindo de tratamento no início porque elas se sentem pior, porque as substâncias, elas anestesiam esses sentimentos ruins, né? Elas anestesiam tudo aquilo. Os sentimentos vêm à tona, as substâncias anestesiam e o sentimento vem à tona de novo, a pessoa vai lá, anestesia de novo. No momento que se tira essas substâncias, né, todos esses sentimentos vão vir à tona. Então a pessoa vai se sentir pior. E ali o risco do suicídio é bem maior, né? É bem maior. A pessoa pode ou ir de volta para a substância ou cometer o suicídio ali, se ela não souber lidar com os sentimentos que vão vir à tona. Então é muito importante não só que exista um primeiro tratamento para que a pessoa desintoxique e comece a viver uma vida sem substâncias, mas que esse tratamento seja contínuo, que haja um tratamento prolongado, né, que a pessoa continue trabalhando. Dependência química não é um tratamento que a pessoa vai para uma clínica, passa um tempo lá, sai da clínica e ela está curada. Não existe isso, né? Dependência química é um tratamento que é para a vida inteira. A pessoa precisa de apoio a vida inteira, né? A pessoa precisa aprender a lidar com os sentimentos dela. A pessoa precisa aprender a viver uma vida livre da bengala, né? Da substância química que era a bengala para os sentimentos. Senão esses sentimentos eles se tornam muito fortes e a pessoa, sem saber o que fazer com eles, pode querer vir a tentar uma saída, né? Porque o suicídio, o que é? Que nem eu falei, é aquela saída, é aquela coisa de eu não sei mais o que fazer, eu não sei para onde correr, eu quero acabar com tudo, né? E para essas pessoas, o acabar com tudo é tirar a própria vida. Agora, quando a gente fala em transtornos alimentares e suicídio, os transtornos alimentares, e quando eu falo em transtornos alimentares, eu vou falar em... eu vou generalizar aqui a anorexia, a bulimia e o transtorno alimentar não especificado. Tá? Eu não estou deixando de lado a compulsão alimentar, tá? Eu não estou não dando bola para a compulsão alimentar ou dizendo que a compulsão alimentar não é um transtorno alimentar, mas eu não tenho dados, né, para a compulsão alimentar e mortalidade, tá? Então eu não posso falar de uma coisa que eu não tenho dados agora, né, que eu não possuo dados para isso. Mas os transtornos alimentares são as doenças mentais com o maior índice de mortalidade, né? Não existe outra doença mental que mate tanto quanto o transtorno alimentar. E é estimado que em torno de 15% das pessoas, 15 a 20% das pessoas com transtorno alimentar acabam vindo a falecer, né? E embora muitos desses óbitos são por
complicações físicas, né, por falência múltipla de órgãos, por paradas cardíacas, enfim, por complicações médicas, né, é estimado que metade deste número é por suicídio. Né? E isso é uma coisa muito alarmante, né, porque a pessoa que sofre com transtorno alimentar é uma pessoa que tem um sofrimento muito intenso, né? A pessoa que sofre com transtorno alimentar é uma pessoa que sente tudo muito intensamente, e é por isso que ela acaba utilizando os comportamentos do transtorno alimentar. Um dado que é bastante interessante, né, de se levar em conta é que as pessoas que sofrem com transtorno alimentar, elas acabam utilizando métodos mais eficazes para cometer o suicídio, para tentar o suicídio, né? Embora 90% dos casos de transtorno alimentar sejam mulheres, e a gente sabe, né, por estatísticas, que as mulheres elas não tendem a usar métodos letais tão violentos quanto os homens, né? As pessoas que sofrem com transtorno alimentar, elas sim tendem a usar métodos mais violentos e métodos mais eficazes, né? Se a gente for olhar no âmbito do suicídio em geral, né, a cada 4 tentativas de suicídio, apenas uma são homens, né? As mulheres, então, elas têm uma tendência a tentar o suicídio muito mais do que o homem, né? Se a gente for olhar as estatísticas de sucesso com o suicídio, né, de cada 4 suicídios que tiveram sucesso, apenas um é de uma mulher, né? Então os homens, eles têm mais sucesso ao cometer o suicídio do que a mulher, né? Por quê? Porque os homens usam formas mais letais, mais violentas do que a mulher. A mulher, ela acaba usando formas não tão violentas, então acaba havendo uma forma de salvar, né? Ela acaba vendo uma forma de trazer essa pessoa de volta à vida. Mas com o transtorno alimentar existe um link entre a pessoa que sofre transtorno alimentar e o uso de formas mais violentas, né? Então, a pessoa que está sofrendo transtorno alimentar, ela acaba sendo, sim, ela acaba tendo, sim, sucesso na hora de tentar cometer seu suicídio, né? Então, uma coisa que fica aqui, uma mensagem que fica é nunca descartem ou nunca pensem, se vocês conhecem alguém que sofre de transtorno alimentar, nunca pensem que é besteira quando essa pessoa está falando em tirar a sua própria vida, né? Porque a gente nunca sabe quando essa pessoa vai fazer ou não, né? O desespero do transtorno alimentar, ele é tão grande, né? Ele é tão grande, e de novo volta para aquilo que eu falei sobre dependência química, né? Aquela encruzilhada entre eu não sei o que fazer para me livrar da doença, né? Eu não sei mais o que fazer, eu não sei mais viver com a doença e eu não sei como viver sem ela, né? Isso acontece com o transtorno alimentar também. Eu não sei mais, eu não consigo mais viver com a minha doença, eu também não sei viver sem ela, né? E é ali que mora o perigo, é ali que mora essa vontade de acabar com tudo, né? E o acabar com tudo vem a ser o suicídio. Eu agora quero tirar um tempinho aqui para desmistificar alguns mitos que a gente tem sobre transtornos alimentares e suicídio, né? Eu vou dar o mito e vou dar o fato. É muito fácil para a gente pensar, né, algumas coisas sobre transtornos alimentares e suicídio, né? A gente tem algumas ideias,
né? A gente ter a gente ouvir alguma coisa, ou pensar alguma coisa, ou alguma coisa faz sentido pra gente, né? Mas o que é a realidade? Né? Então eu resolvi trazer aqui alguns fatos, né? Alguns mitos e alguns fatos. Mito número 1 é que muita gente fala, né, que transtornos alimentares são suicídios, é uma forma de suicídio lento, né? E na verdade isso é um mito, né? O que é o transtorno alimentar? O transtorno alimentar, na verdade, é uma forma de controle, né? É uma preocupação com a imagem corporal, é uma preocupação com o controle e é uma forma de não sentir, né? A pessoa que tem um transtorno alimentar, ela não quer sentir, ela quer anestesiar os sentimentos. Isso não quer dizer que ela quer morrer, né? Então, pensar que todo transtorno alimentar é uma forma de suicídio é errôneo, né? Então, é um mito. Mito número 2 é pensar que pessoas com anorexia, elas não vão escolher métodos violentos para tentar o suicídio, porque elas tendem a evitar danificar o seu corpo, né? Pensar a bulímica, ela danifica o seu corpo, né? Ela provoca vômito, ela faz isso, faz aquilo, ela danifica o seu corpo. A anoréxica não, né? A anoréxica ela é mais delicada, ela não... E na verdade isso é um mito, né? As pesquisas mostram que isso não é verdade, que a anoréxica ela é tão acostumada a não respeitar o seu corpo, né, através da não ingestão de alimentos, né, que ela é tão capaz quanto a bulímica de escolher métodos agressivos e métodos violentos para retirar a sua vida. O mito número 3 é pensar que as pessoas com transtornos alimentares, elas são mais suscetíveis a morrer numa tentativa de suicídio por causa das complicações médicas que elas têm, né? Por exemplo, uma pessoa com transtorno alimentar precisa ingerir menos comprimidos ou menos medicação, né? Por causa de todas as complicações médicas, né? Isso é um mito. Na verdade, o que acontece é que a pessoa com transtorno alimentar, se ela vai tentar o suicídio, ela vai usar métodos mais violentos. E se ela vai tentar uma overdose, ela vai tentar uma overdose com uma dose que ela vai estar praticamente certa de que vai sim resultar em morte, né? Que não vai ser uma dose que vai dar uma overdose nela e que ela vai acabar voltando à vida depois daquilo. Então, não é pelas complicações médicas, e sim pelas formas de tentativa de suicídio que ela acaba tendo sucesso, né, nas suas tentativas. O mito número 4 é pensar que pessoas com transtornos alimentares são mais suscetíveis a cometer o suicídio porque elas são egoístas, né, elas não pensam nos outros. E isso é um grande mito, né? O fato é que as pessoas com transtornos alimentares, elas tendem a cometer o suicídio, pensar em suicídio, porque elas acham que elas são um peso na vida das outras pessoas. Então, as pessoas que têm transtorno alimentar, elas às vezes não conseguem lidar com elas próprias, elas não se entendem, elas não conseguem se aguentar. Então elas acham que as pessoas ao redor delas também não vão aguentar elas, né? Elas acham que elas são um peso, elas acham que elas são um estorvo, e elas não querem dar trabalho para as outras pessoas, né? Então elas acham que as outras pessoas vão estar melhores se elas não existirem, né? Então não é por egoísmo, é sim, elas acham que se elas tirarem a vida delas, elas vão acabar ajudando as pessoas ao redor delas. Mito número 5 é pensar que as pessoas com transtornos alimentares, elas são mais impulsivas e por isso elas vão cometer o suicídio, né? E isso é um mito, diferente da dependência química, que a dependência química pode ser um ato mais impulsivo
por ter a dependência no corpo e a pessoa não tá ciente do que ela está fazendo naquele momento. Mas o transtorno alimentar normalmente é um ato planejado. Né? Normalmente a pessoa planeja esse ato, ela vem pensando nesse ato há algum tempo. Né? Então é importante que seja notado, né, os sinais, né, que seja notado alguns sinais, que se abra os olhos para esses sinais, para que pode ser evitado, essa pessoa pode ser ajudada, sim. Mito número 6 é que a maioria das pessoas com ou sem transtorno alimentar que pensam em suicídio vão acabar tentando suicídio em algum momento da vida delas. E isso é um mito. O fato é que pessoas com ou sem transtornos alimentares pensam em suicídio. Né? E não tem nada de errado em falar sobre pensar em suicídio. Né? As pessoas pensam, não quer dizer que as pessoas vão levar adiante. Por isso que é importante que seja feita uma avaliação, né? É importante que a pessoa seja avaliada para ver se existe mesmo um risco, né, de suicídio. Existe ou não existe? Né? E se existir, como é que a gente pode ajudar essa pessoa? Né? Não tem nada de errado. Essa pergunta ela pode ser feita diretamente à pessoa. Né? Já pensou em te machucar? Já pensou em tirar a tua vida? Vamos conversar sobre isso. Sem vergonha, sem medo, né? Sem julgamento. Uma pessoa que pensa em tirar a sua vida, ela está se julgando. Né? Ela está sentindo vergonha por ela própria. Então é importante que a pessoa que converse com ela, que faça com que ela se sinta à vontade, né? Que ela se sinta confortável em falar sobre o assunto. E o mito número 7 é que tentativas de suicídio são apenas pedidos de ajuda ou uma forma de chamar atenção. E isso não é verdade. Tentativas de suicídio são dores muito profundas, dores que a pessoa não consegue mais segurar dentro dela, dores que a pessoa não vê outra saída, que a única saída que a pessoa vê é tipo, eu não aguento mais, eu preciso acabar com tudo isso. Então nunca pensem que uma pessoa que tentou suicídio é porque ela queria chamar a atenção, porque não é bem assim retirar a vida. Não é bem assim, ela fez isso para chamar a atenção, ela fez isso para pedir ajuda. Não, isso não acontece dessa forma. Tentativas de suicídio são sérias e devem ser levadas a sério, sim. Então, quais são as semelhanças entre o transtorno alimentar e a dependência química, quando a gente está falando em suicídio? Na verdade, as pessoas que sofrem de transtorno alimentar e dependência química, quando elas decidem tentar o suicídio, é porque elas chegaram naquele ponto da vida, né, que eu falei, em que não dá mais para viver com a doença, né, não dá mais para viver com a substância ou com o transtorno alimentar, e também elas não sabem como viver sem. Então é aquele ponto do desespero, é aquele ponto de eu não sei mais o que fazer, eu quero uma saída, eu estou perdido e eu não sei mais o que fazer. Né? E aí começam então os pensamentos de como é que eu vou tirar a minha vida. As pessoas que têm dependência química, assim como as pessoas que têm transtorno alimentar, também acham que elas estão sendo um peso, né, para os seus familiares, porque elas têm consciência sim de que elas estão maltratando seus familiares, que elas não estão tendo presentes, embora familiares achem que não, né, que elas estão sendo egoístas, que não estão dando bola. Na verdade, as pessoas que sofrem de dependência química sabem, né, que elas não estão sendo presentes, não estão sendo elas mesmas, né? Então elas não querem mais ser esse peso, né, para os seus familiares, e elas acham que os familiares vão estar melhor sem elas. Agora aqui tem um ponto chave entre as pessoas que vão cometer suicídio, as pessoas que têm pensamentos suicidas, as que vão cometer suicídio e as que não vão cometer suicídio. As pessoas que vão levar
adiante as suas ideias suicidas, porque, nem eu falei, muitas pessoas pensam em cometer suicídio, mas não chegam ao ato, né? O pensamento não quer dizer que a pessoa vai agir no pensamento. Um pensamento é só um pensamento, né? Sem ação ele é só um pensamento. Agora, se a pessoa se convence de que a família e as pessoas que amam ela vão estar melhor sem ela, o risco da pessoa agir no seu pensamento é muito maior. Se a pessoa pensa, não, mas as pessoas que vão ficar vão sofrer se eu for, né, se eu morrer, as chances da pessoa não cometer o suicídio são maiores. Não sei se ficou claro isso. Então, se é uma forma de acessar, né, de ver se a pessoa vai agir no seu pensamento ou não, né? Qual é o impacto que vai ter na família. Se a pessoa está convencida de que não vai ser melhor para minha família, de que eu não esteja mais aqui, né, porque eu sou um peso para minha família, então a chance da pessoa cometer o suicídio é muito maior. Se a pessoa pensa, não, se eu cometer o suicídio eles vão sofrer, né, e vai ser pior para eles, as chances da pessoa ir adiante com a ideia do suicídio é bem menor. Né? Por isso também que é muito importante que a família, tanto de quem tem transtorno alimentar quanto de quem tem dependência química, que dê amor, né, a essas pessoas, por mais que saiba, ou por mais que seja difícil dar amor para alguém que está se isolando e que está, de certa forma, escolhendo a doença, porque no momento que a gente está nessa doença, que a gente está na dependência química ou no transtorno alimentar, a gente não tem escolha, né? A única escolha que a gente tem é estar na doença, né? É importante que a família continue dando amor, continue dando afeto, né? E continue ao lado da pessoa, continue ali, né? Não facilitando a doença, mas sim dizendo, eu estou aqui, não importa o que acontecer, né? Pode sempre contar comigo, eu vou sempre te amar, não importa o que acontecer, eu vou sempre te amar. É muito difícil de dizer se uma pessoa quando ela fala que ela vai cometer o suicídio, se ela vai seguir adiante com isso ou não. A gente não tem bola de cristal, né? É muito difícil. Mas existem alguns sinais que a pessoa pode dar, tanto quem tem transtorno alimentar quanto quem tem dependência química, que é bom estar atento, né? E alguns desses sinais ou desses alertas, né, vermelhos, são o seguinte. O primeiro é a ameaça, né? Se a pessoa ameaça que ela vai se machucar ou que ela vai se matar, nunca pensem que a pessoa está ameaçando por nada, ou só para chamar a atenção, né? Se a pessoa está ameaçando, conversem com essa pessoa. Calma aí, o que está acontecendo? Né? O que está acontecendo? Da onde vem essa tua ideia? Né? Conversa comigo, eu quero te ajudar. E não tentem convencer a pessoa do contrário, simplesmente escutem a pessoa, né? Escutem para ver de onde vem essa ameaça. O segundo sinal, no caso do transtorno alimentar, é se a pessoa começa a ingerir substâncias químicas, né? E do transtorno alimentar para a substância química, se a pessoa não tem o hábito, né, de usar substâncias químicas, é um sinal de que a pessoa pode estar querendo seguir para esse lado do suicídio, ela está pensando no suicídio. Então, se vocês têm um ente querido que está passando por um transtorno alimentar e essa pessoa começa a fazer mais uso de substâncias, começa a beber mais ou começa a tomar medicamentos em excesso, né, fiquem atentos, né, e tentem conversar sem julgar, assim, eu estou preocupado, vamos conversar, vamos ver o que está acontecendo, né, sem dizer não faz isso. Né? Porque falar com uma pessoa não faz isso, não adianta. Tentem falar com uma criança, não faz isso, né? Não adianta. Então, conversem numa boa e tentem entender a pessoa. Tentem ser empáticos com a pessoa. Outro sinal vermelho é se a pessoa começa a dizer que ela não tem metas e que a vida não tem sentido e que ela não tem nenhum objetivo na vida. Eu não tenho mais objetivo na vida, não existe mais sentido para mim viver, né? Eu não vejo futuro para mim. Se a pessoa começa a falar em não existir futuro, em não ver objetivo, em não ver futuro, nunca levem isso
nunca deixem de levar isso a sério, né? Porque isso pode ser um sinal, né? Se a pessoa tem um transtorno alimentar ou uma dependência química, de que a pessoa está pensando em acabar com a vida. Porque que sentido tem viver uma vida sem sentido, né? Outro sinal vermelho é se a pessoa começa a demonstrar sinais muito fortes de ansiedade, se a pessoa começa a mostrar, se a ansiedade da pessoa começa a aumentar, né? Se ela não consegue mais ficar parada, se ela não consegue mais curtir coisas do dia a dia por causa de ansiedade. Esse é outro sinal de que a pessoa pode estar pensando em cometer o suicídio. Outro sinal é que a pessoa começa a falar que ela se sente presa. Se a pessoa começa a falar que ela está presa, que ela não vê saída. Eu não vejo saída, eu estou presa, eu estou estagnada, eu estou num lugar que eu não tenho como sair daqui, eu me sinto amarrado, eu me sinto... Enfim, isso pode ser um sinal também de que a pessoa não vê outra saída a não ser acabar com tudo. Então conversem, tentem conversar com essa pessoa, mas sempre sem julgamento. Outro sinal é se a pessoa se retira, se isola, o isolamento. O isolamento é um sinal tanto do transtorno alimentar quanto da dependência química, de que a pessoa não quer mais ter convívio com ninguém, né? E quanto mais isolado a gente fica, mais deprimido a gente fica, né? Porque nós somos seres sociais, nós precisamos ter esse convívio com outras pessoas, nós precisamos ter contato com outras pessoas, nós precisamos disso. Então o isolamento acaba deixando a nossa condição pior, né? Então a pessoa que já está deprimida com um transtorno alimentar, com uma substância química, acaba ficando pior no momento que ela se isola. E isso pode levar a pessoa a querer seguir adiante com suas ideias sobre suicídio. A pessoa demonstrar raiva excessiva também pode ser um sinal de alerta, né? Que ela está a ponto de cometer um ato contra ela própria, né? É muito mais fácil uma pessoa que tem raiva cometer um ato contra ela própria do que contra outra pessoa, né? Especialmente pessoas que sofrem com transtorno alimentar ou com dependência química. Já não existe tanto respeito pelo seu próprio corpo, né? Então é muito mais fácil deles cometerem um ato violento contra eles mesmos. Mas um sinal vermelho é se a pessoa começa a demonstrar comportamentos inconsequentes, né? Se a pessoa começa a demonstrar comportamentos sem autodestrutivos inconsequentes, se a pessoa começa a fazer coisas sem pensar nas consequências dela. Então, se há essas mudanças, né, no comportamento da pessoa, isso pode ser um sinal de que ela está pensando em acabar com a vida. E o último sinal vermelho, alerta vermelho, seriam as mudanças de humor, né? Se o humor da pessoa começa a oscilar muito, fiquem atentos a isso, fiquem atentos, né? Tentem conversar com a pessoa para ver o que está acontecendo. E lembrem sempre que a maioria dos suicídios são planejados, né? É difícil uma pessoa agir por impulso, né? A não ser em casos de dependência química, a pessoa pode agir por impulso, por a pessoa estar sob influência de alguma substância. Mas não são todas as pessoas que estão sob influência de alguma substância que vão agir por impulso. Pode acontecer, mas a maioria dos casos de suicídio são suicídios planejados. Então essas pessoas, elas vêm sofrendo e elas vêm pensando num fim para a dor delas, né, por algum tempo já, porque essa dor, ela está tão grande, ela é uma dor psíquica tão grande, né, que a única saída parece, para elas pelo menos, ser a morte. Como ajudar então uma pessoa que está sofrendo com transtorno alimentar ou dependência química e que tem pensamentos suicidas? Como eu falei anteriormente, a prevenção começa com o tratamento. Então a primeira coisa é conseguir levar essa pessoa, né, conseguir um tratamento para essa pessoa, levar essa pessoa para um tratamento.
Não tem como impedir uma pessoa de tentar o suicídio se ela ainda está utilizando substâncias químicas. E o mesmo vai para uma pessoa que ainda está no seu transtorno alimentar. Né? Então a primeira coisa é procurar ajuda profissional. Né? Que seja uma internação ou que seja uma ajuda ambulatorial, né? Uma psicólogo, um psiquiatra, nutricionista, no caso do transtorno alimentar, mas que essa pessoa receba alguma ajuda. Os familiares, eu aconselho sempre que os familiares também procurem tratamento, né? Porque eu acredito que tanto o transtorno alimentar quanto a dependência química são apenas sintomas, né, de alguma coisa que está acontecendo na família, né? De alguma coisa que não está certo na família. Eu não estou culpando a família pelo transtorno alimentar ou pela dependência química, mas sim que há uma contribuição do ambiente familiar para que isso tenha ocorrido, né? E também porque a dinâmica da família, no momento que a pessoa se vê livre do transtorno alimentar ou da dependência química, né, a dinâmica da família vai mudar. Então a família tem que estar pronta para se adaptar a essa nova pessoa que vai surgir sem o transtorno alimentar e sem a dependência química, né? E que também a família possa ser educada em respeito ao transtorno alimentar e à dependência química, né? Então que a gente veja os transtornos alimentares e a dependência química como problemas de família, né? Que todo mundo possa se beneficiar, né, desses tratamentos e que todo mundo procure ajuda. Outra coisa que a família precisa fazer, e eu tenho certeza que se a família se engajar no tratamento vai fazer, é que dê muito apoio, né, para a pessoa que está sofrendo do transtorno alimentar ou da dependência química. A coisa que eles menos precisam nesse momento é de alguém apontando o dedo para eles, culpando eles, julgando eles. E sim, eles precisam de carinho e precisam de apoio, né? Então que exista esse apoio familiar, né? Que exista esse carinho familiar. E agora, no momento que a pessoa que tem o transtorno alimentar e que tem a dependência química vai a tratamento, é importante que se tenha em mente que elas podem piorar antes que elas melhorem. Porque, que nem eu falei no início do vídeo, né, no momento que se tira a substância, a pessoa vai começar a lidar com os seus verdadeiros problemas. A mesma coisa é válido para quem tem o transtorno alimentar. É normal que a pessoa, que depressão, que ansiedade, que, enfim, todos aqueles sentimentos ruins da pessoa venham à tona e se amplifiquem no momento que o tratamento começa. Porque as formas que a pessoa tinha de lidar ou de anestesiar os seus sentimentos foram retirados e a pessoa se sente completamente despida de proteções, né? Despida das substâncias, despida de todos aqueles rituais e aqueles comportamentos que anestesiavam e que abafavam os sentimentos ruins. Então, pode-se dizer que se a pessoa é suicida, ela pode se tornar mais suicida, os pensamentos podem se tornar mais fortes no início do tratamento, porque esses sentimentos todos vão vir à tona mais forte, né? Aí que entram os profissionais para ajudar a pessoa a passar por essa primeira fase, quando todos esses sentimentos vêm à tona, que eu chamo eles de vulcão, né? Um vulcão de emoções que vem à tona, que vai vir tudo de uma vez só, né? Para ajudar a pessoa a passar por essa primeira fase, porque depois que se passa por essa primeira explosão do vulcão, é só uma questão de gerenciar os sentimentos ou de lidar com os sentimentos como eles vêm, né? Conforme eles vêm. Eu acho que é bem importante para profissionais criar um plano, né, um plano de segurança e não um contrato de não suicídio ou um contrato de segurança, e sim um plano de segurança, né? Criar alternativas para a pessoa que tem o transtorno alimentar ou substância química,
alternativas para essa pessoa fazer caso venha essa vontade, ou criar um plano que vai fazer com que essa pessoa se sinta segura, né? Por exemplo, se eu sentir alguma vontade de cometer algum ato contra a minha vida, eu vou reportar para minha mãe, digamos, né, um exemplo, eu vou reportar para minha mãe, a mãe tem que estar envolvida nesse plano, a mãe tem que estar ciente de que não vai haver julgamento, que não vai haver, enfim, tem que ter todo aquele envolvimento do profissional, do cliente, né, do paciente, da família, para que se trabalhe junto. Eu não sou a favor de tocar num hospital uma pessoa que está com pensamentos suicidas. Eu acho que a hospitalização ela é só em últimos casos, né? Quando a gente vê que realmente a única forma de prevenir é a hospitalização. Eu acredito que existe uma forma de trabalhar com as pessoas de forma ambulatorial. Estou falando em caso do suicida, tá? Eu acho que o tratamento em clínica é o melhor para a substância química. O tratamento em clínica pode ser muito bom para quem tem transtorno alimentar, né? Agora, se a pessoa é só suicida, né? Eu não sou muito a favor de manter ela em ambiente hospitalar, né? Eu acho que existem outras formas de trabalhar com ela. Uma das coisas que eu gosto sempre de trazer à tona é a questão da medicação. E eu sei que isso é uma área que não é da minha alçada, porque eu como psicóloga, eu não lido com medicação, mas o que me preocupa muito é porque muitas vezes a pessoa que está se recuperando de um transtorno alimentar, por causa de todos esses sentimentos que vêm à tona, por causa de tudo isso, né, de todo esse vulcão de emoções que vem à tona, ela acaba querendo usar alguma substância, ela acaba entrando no abuso de substâncias, né, para abafar esse sentimento. Então eu sou contra, ou eu não gosto quando são receitados medicações, né, controladas, ou tarja preta, eu tô falando aqui, para lidar com ansiedade, com estresse, coisa assim. Então eu falaria aqui para os profissionais que tenham cautela, né, porque existem estatísticas que mostram que 50% das pessoas que têm transtorno alimentar vão acabar desenvolvendo dependência química também, né? E existe um número muito grande de pessoas desenvolvendo dependência química de medicamentos, né? Então eu usaria cautela, né, na medicação controlada, né? A pessoa pode sim se beneficiar de um antidepressivo, de alguma coisa que vai ajudar ela, mas esses medicamentos que são mais agressivos e que podem causar dependência, eu usaria um pouco de cautela, né? E eu não colocaria a pessoa a risco, né? Eu não teria essa... Eu não sei, essa é a minha opinião pessoal, né? Eu tô falando de mim e eu posso falar até aqui que foi uma das pontes que eu fiz na minha história de vida, né, entre meu transtorno alimentar para minha dependência química, foi através de medicação, né? Então, de medicação controlada, de medicação tarja preta. Então, eu acho bastante complicado, né? Bastante delicado essa área, né? Mas eu acredito que um tratamento multidisciplinar, né, o tratamento psicológico, psiquiátrico, o tratamento familiar, né, no caso do transtorno alimentar, o tratamento nutricional, né, esse tratamento é a melhor forma, né, de prevenir o suicídio em pessoas que têm transtorno alimentar e dependência química. Mas o mais importante é que sejam levados em conta os sinais, né, e que se fale sobre o assunto,
né, que se mantenha um canal aberto para que se fale sobre o assunto. Porque as pessoas que estão pensando sobre isso não falam justamente por causa disso, porque ninguém fala disso. Né? Mas falar sobre isso, não existe problema em falar sobre isso. Não existe problema em falar sobre isso. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil, tenha ajudado vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, né, me procurem no Facebook ou no YouTube. Facebook é Vencendo Transtornos Alimentares e Alcoolismo. No YouTube, Fran Hag. Tá certo? Obrigado pela atenção. Um beijo e até mais.